Convido para coordenar as atividades desse encontro o juiz Reinaldo Branco de Moraes. E para proferir a palestra com o tema relativo ao processo de conhecimento, convido o professor Gilberto de Quadros Pessoa. O professor Gilberto é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorando em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP. Também é professor convidado no curso de pós-graduação Lato Sensu da PUC do Paraná. Ex-vice-coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho Damásio de Jesus e ex-procurador-chefe no município de Mauá. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. O professor Gilberto é coautor da obra Direito do Trabalho, junto com Francisco Ferreira Jorge Neto. E também um dos coordenadores dessa obra, Direito Internacional do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho, um debate atual que é uma coletânea de textos de vários autores. Esses livros estão à disposição para serem adquiridos pelos interessados aí no saguão de entrada. Eu passo a palavra ao juiz Reinaldo Branco de Moraes para dirigir e orientar os trabalhos. Boa tarde a todos, colegas magistrados, colegas servidores da Justiça do Trabalho, a equipe da Escola Judicial, sem a qual esse evento não teria sido possível. Aceitei o convite que me foi formulado para ser um dos coordenadores sobre os estudos do novo Código de Processo Civil, juntamente com o desembargador Amarildo e o professor Pedro Miranda, porque aqueles que me conhecem sabem que eu sou um apaixonado por essa área do direito, o direito processual. E, em razão disso, não pensei duas vezes quando do convite, embora tenha ficado, sem dúvida nenhuma, extremamente preocupado, por duas razões. Primeiro, porque o meu dia continua tendo 24 horas, não sei quanto ao dos senhores. E as nossas atividades judicantes têm nos tomado um tempo bastante expressivo. Em segundo plano, quando se cogitou, lá em 2010, de instituir uma comissão de juristas no Senado para estudar e apresentar um projeto envolvendo um novo CPC, eu imaginei, e talvez muitos também o tivessem feito. O Código Civil levou 2 décadas e meia, salvo engano, para que os estudos fossem concluídos e ele viesse a lume. Imaginei, esse novo CPC, uma mudança total, deve levar mais ou menos o mesmo tanto. Uma década, pelo menos. Então, lá em 2010, confesso, não dei a mínima para esses novos estudos. Apostei que não seria aprovado tão cedo. Me dei mal. Na verdade, todos nós que não lemos, que não colaboramos, que não ajudamos quando de propostas, agora ele está aí e, queiramos ou não, bem ou não, estamos a 11 meses do prazo da vacatio legis. Em meados de março de 2016, estará em pleno vigor o novo Código de Processo Civil. É tempo suficiente para estudarmos? Essa reforma é uma reforma pontual, num item, num instituto, num capítulo? Não, sem dúvida que não. Hoje nós vamos começar, na nossa escola,
os estudos e os debates sobre as novidades do novo CPC, e que não são poucas. E até estávamos conversando, eu e o professor Gilberto, cada vez que há um espirro na legislação processual civil, a gripe pode se espraiar também para o nosso processo do trabalho ou não. Tudo dependerá dos nossos estudos, das nossas convicções, dos nossos debates, dos nossos entendimentos. E estes 3 dias de estudos, sem dúvida, constituem apenas o início dessa longa tarefa, e que lá em novembro nós teremos mais a Semana Institucional, em que grande parte, sem dúvida, será destinada ao processo, ao estudo do processo, mas é necessário começar. E hoje estamos começando essa longa jornada, cujo objetivo é conhecer as novidades, que não são poucas, e eu agradeço a presença do nosso palestrante, professor Gilberto, e utilizando um instituto que tem no novo código, eu vou consultar ao grande público acerca do andamento dos nossos trabalhos e podemos já entabular uma negociação processual, qual o rito que nós vamos estabelecer, qual o desenrolar das nossas atividades no módulo de hoje à tarde. O professor Gilberto terá 2 horas para a sua exposição e, com certeza, não abordará todos os temas, sem dúvida nenhuma. Depois teremos um breve intervalo de 15 minutos. Após, teremos a mesa ampliada com 2 colegas debatedores, em que, a grosso modo, cada um terá 15 a 20 minutos para a sua manifestação, e eu, como presidente de mesa, terei já que dizer que aqui tem que prevalecer o entendimento do presidente, eu tenho que dar a primeira palavra ao nosso colega Marildo, porque logo depois, certamente, terá que se ausentar em razão do evento que participará em Brasília e do voo que precisa tomar. E após estes 15 a 20 minutos de cada debatedor, depois nós teremos as perguntas e aqui a proposta do presidente dos trabalhos. Essas perguntas podem ser encaminhadas ao longo da palestra e da manifestação dos debates por escrito à mesa, sem prejuízo de quem, querendo fazê-lo oralmente, possa vir a fazê-lo depois. Pode ser assim? Nós, juízes do trabalho, estamos bastante acostumados a dizer, vai ser assim, e perguntar, pode ser assim? Todo mundo concorda. Então, pode ser assim, né? Eu passo a palavra ao professor Gilberto. Sinta-se à vontade, está entre amigos, e não se preocupe, nós já sabemos que o professor não esgotará todos os temas, como já conversamos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero dizer da minha satisfação, pessoal, estar aqui com os senhores, né? Agradeço imensamente o convite da doutora Viviane Colucci, a lembrança do doutor e amigo também Amarildo, e a gentil recepção e alegria aqui que nós já começamos a discutir calorosamente as questões com o doutor Reinaldo. Muito bem. Sem dúvida nenhuma, o tema proposto é um imenso desafio, né? Eu diria um desafio insuperável. Como o doutor Amarildo mencionou, acredito que daqui a 5 anos ainda estaremos pensando, refletindo, discutindo novas teses, tudo em torno do novo CPC. Por isso, a minha proposta aqui é nós fazermos um diálogo inicial, né? E eu gostaria de compartilhar com os senhores as minhas primeiras impressões sobre o novo CPC. Então, nós sabemos que o novo CPC é um resultado de um projeto, né, um projeto de lei, elaborado por uma comissão de juristas,
nomeado em 2009 pelo então presidente do Senado, o ex-presidente José Sarney. Grandes figuras do processo civil, né? O ministro Luiz Fux, a professora Tereza Arruda Alvim, o professor Humberto Teodoro Júnior e também um feliz amigo, que é o Eupídio Donizete, que também nós temos um trabalho em conjunto, aí, um livro sobre o processo. Temos aqui o ministro Luiz Fux, muito feliz com a nomeação, né? Muito bem. Pessoal, uma primeira reflexão que se fez à época é se havia necessidade de um novo CPC, né? E como esse trabalho, essa comissão se dedicou num prazo tão exíguo em preparar um texto, ainda que pudesse, em alguns momentos, esse texto ser discutido com a comunidade científica, ter feito algumas audiências públicas e apresentá-lo ao Senado, né? Então, praticamente 1 ano, a comissão elaborou um texto. Como disse o doutor Reinaldo, um prazo bastante exíguo para um diploma normativo tão extenso e tão complexo, de repercussão jurídica e, diria hoje, social, tão grande, né? Por isso, talvez, a gente tenha que pensar muito sobre o novo CPC. Felizmente, nós estamos aí num período de vacatio legis, né, que podemos pensar um pouco, refletir um pouco e, como eu disse, compartilharmos essas primeiras impressões. Uma primeira impressão que eu gostaria de dividir com os senhores é exatamente, talvez, a provocação que me fizeram sobre a necessidade de uma integração maior do processo civil ao processo do trabalho e vice-versa. Eu não tenho dúvidas que parte das reformas que foram implementadas no CPC de 73 e parte do novo texto vem das nossas experiências do processo de trabalho. Tá? Algumas coisas que nós vamos mencionar aqui, nós vamos ver literalmente súmulas do TST, literalmente práticas reiteradas da Justiça do Trabalho. O que isso, num primeiro momento, é muito bom, mas nós também temos que reconhecer que algumas práticas reiteradas da Justiça do Trabalho não são práticas que garantem todos os princípios. E aqui nós vamos pensar um pouco sobre isso. Uma segunda reflexão, e talvez uma inquietação, e talvez algo que nós precisamos pensar cada vez mais, é sobre os princípios processuais e os direitos fundamentais. O novo Código abre uma seção com exatamente essa temática, a questão dos direitos fundamentais no processo. Tá? O terceiro ponto aqui, que eu gostaria de discutir com os senhores, apresentar, é uma coisa que talvez não tenha tanta relevância nesse sistema, mas eu acho que é um dos objetivos do novo CPC. É a positivação de práticas processuais consolidadas e tendências doutrinárias e jurisprudenciais, tanto do processo civil quanto do processo de trabalho. Então, já há algum tempo eu tenho discutido com alguns colegas do processo civil toda essa discussão das reformas, do novo texto, e, por vezes, eles parecem espantados com algumas colocações do legislador. E eu olho para eles e falo, isso aqui é a cara da Justiça do Trabalho. Isso aqui é uma prática trabalhista reiterada. E aí eu apresento a eles a dinâmica do processo de trabalho e, claro, muitas vezes ficam surpreendidos e até felizes, outras vezes discordam, né? Mas isso faz parte aí cada vez mais. Uma outra inquietação que nós vamos apresentar aos senhores, e aí talvez também não muito extensa, é a questão de alguns termos que foram utilizados pelo novo legislador, né? Alguns termos seriam meras adequações, meras atualizações da legislação antiga, mas alguns termos utilizados podem provocar uma verdadeira revolução na interpretação do sistema. E também aí nós vamos ter uma tentativa do legislador em uniformizar alguns prazos. Então, alguns prazos foram reduzidos, outros prazos foram ampliados, mas houve aí uma tendência do legislador processual civil. E, por fim, talvez aí o tópico de maior fôlego, e talvez o tópico aí que nós vamos discutir por muito tempo, são as mudanças e avanços de alguns institutos, mas também os novos institutos, né? E até mesmo
se eles podem ou não ser aplicados ao processo de trabalho, e se forem aplicados ao processo de trabalho, serão aplicados com a lógica do processo civil, ou nós vamos ter que adequá-lo ao processo de trabalho. Muito bem. Vamos começar pelo começo, né? Então, a minha primeira impressão é a questão da integração do processo de trabalho e processo civil. Desnecessário dizer aos senhores que nós temos um regramento próprio, que já permite, né, de longa data, uma permissão, uma utilização, um processo permeável. Eu acho que é um termo muito próprio para isso. O processo de trabalho é um processo permeável no sentido de permitir que o processo civil venha contribuir cada vez mais para a efetivação do nosso processo. Só que o novo CPC, pessoal, ele tem uma regra própria, que eu julgo bastante interessante. Então, o novo CPC, de forma expressa, diz que, na ausência de normas que regulamentem processo eleitoral, trabalhista e administrativo, as disposições desse código serão aplicadas supletivamente e subsidiariamente. Sem a gente discutir se supletivo e subsidiariamente é meio redundante ou não, se tem significados distintos ou não, porque não é o nosso objetivo, mas a primeira inovação aqui que eu vejo de extrema importância é que se aplica aos processos administrativos. Sejam eles no âmbito federal, sejam eles no âmbito estadual, sejam eles no âmbito municipal. Tá? Isso tem, evidentemente, uma grande relevância quando nós pensarmos em direito administrativo, que é particularmente uma grande paixão minha. Mas aqui, pessoal, nós temos que focar no trabalho. Então, o legislador processual civil não esqueceu do processo de trabalho. E ele menciona, então, a aplicação subsidiária. Não vejo aí nenhuma incompatibilidade com a nossa regra do 769. Mas talvez eu veja alguma incompatibilidade com o 889 da execução. Será que agora ainda nós precisamos nos socorrer da lei dos executivos fiscais? Ou podemos já utilizar o processo civil de forma subsidiária e direta? Que é, em certa medida, uma prática não, digamos assim, rara na Justiça do Trabalho. Né? Muitas vezes nós optamos entre a lei de executivos fiscais e a lei processual civil por um mecanismo de maior efetividade. E aqui, pessoal, houve uma grande perda, né? Até coloco aqui, perda de uma chance do legislador. Porque nós precisamos de regras ou precisamos de uma maior efetivação? Será que o legislador não poderia ter colocado ali, olha, na ausência de normas que regulamentem, se aplica, na ausência de normas e quando o processo civil se mostrar mais eficaz? Será que não faltou isso para que nós pudéssemos, muitas vezes, buscar elementos no processo civil e tornar o processo do trabalho mais célere, mais efetivo? Então, me parece aqui que o legislador perdeu uma grande chance nesse sentido. Tá? Eu acho que o processo civil, em alguns momentos, é melhor que o processo de trabalho. E aí a gente poderia, sim, utilizá-lo de uma forma mais concreta. Muito bem. O segundo ponto aqui, pessoal, a minha segunda reflexão, que eu gostaria de compartilhar com os senhores, é a parte inicial do Código. Então, nós vamos ter lá no livro 1, normas sobre direitos, normas fundamentais e aplicação de normas processuais. Então, o artigo 1º do Código, ele se reporta à Constituição. Isso significa dizer que nós não podemos esquecer a Constituição. Já ouvi críticas a esse artigo, no sentido de que era totalmente desnecessário, mas também não vejo que é tão desnecessário. É sempre um lembrete, é sempre importante, eu acho, que nós preservarmos a Constituição. Então, o processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. E aí nós vamos encontrar, na sequência, algumas coisas que estamos bem familiarizados: apreciação jurisdicional, prazo razoável da solução do conflito, participação paritária, paridade de tratamento, meios de defesa, mas
o que se tem destacado, o que tem se mencionado, e já enfatizado aqui pelo Dr. Reinaldo, é o contraditório, que em alguns momentos o legislador vai chamar de dever de cooperação. E não é simplesmente o contraditório, é um efetivo contraditório. Isso me faz pensar, pessoal, que às vezes uma prática processual trabalhista e uma prática comum na 2ª região, da qual eu pertenço, na 15ª região, que é também São Paulo, não garante o efetivo contraditório. Penso eu que quando você realiza uma audiência una, pega uma defesa de 50 laudas, com 100 documentos, dá na mão do advogado reclamante, vira para ele e diz, olha, você tem 5 minutos, você tem 10 minutos para fazer a réplica, eu estou garantindo o contraditório. Mas eu tenho dúvida se nós estamos garantindo o efetivo contraditório. Então, o legislador processual civil, ele não se limitou simplesmente a dizer que você tem que dar o contraditório, permitir o contraditório. O contraditório deve se conjugar com o princípio da ampla defesa, com a devida prestação jurisdicional. Isso vai mudar todo o processo civil. Tá? Tanto é que agora, mesmo nas matérias de ordem pública, o juiz não pode simplesmente conhecer de ofício. Deve abrir prazo para as partes se manifestarem antes de decidir. Ou seja, um efetivo contraditório. Muito bem. E o artigo 8º, pessoal, no meu modo de ver, vai ser a pedra angular do processo civil doravante. Eu diria que o artigo 8º do novo CPC está quase para o nosso artigo 9º da CLT. Tá? Então, por isso, eu me permito aqui a leitura. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às experiências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Claro que os senhores vão falar, professor, claro, Gilberto, né? Isso a gente faz toda hora. Nós fazemos isso toda hora na aplicação do direito material. Nós não estamos mais falando de direito material. Nós estamos falando de processo. Então, esse artigo 8º, e aí eu já comecei a discutir com o pessoal do processo civil, e nem todos têm essa percepção, mas no meu modo de ver, essa é a percepção do legislador, nós estamos fragmentando o dogma do positivismo processual. Nós estamos mudando a concepção do processo. Então, a gente tem que esquecer um pouco o positivismo arraigado do processo. Eu confesso aos senhores que eu sempre fui um defensor do positivismo processual. Porque, para mim, sempre deve-se ver a regra do jogo clara. Deve-se garantir às partes a possibilidade de visualizar o processo. Mas não é mais esse o comando no novo CPC. E aí, ao ler sobre isso, ao pensar um pouco sobre isso, eles foram muito melhores do que nós no processo. Eles viram um processo muito mais humanista, muito mais instrumentalista. Então, a gente tem que deixar de ser formalista, porque nós vamos buscar outros objetivos. Nós vamos buscar o fim social, a exigência do bem comum, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, talvez um erro aí do legislador, né? Publicidade, legalidade e eficiência. Pessoal, a eficiência aqui, como princípio, tanto o princípio do artigo 37 caput, como o princípio de uma jurisdição adequada, eu acho que há uma brecha. Eu acho que o aplicador da norma processual trabalhista poderá, em alguns momentos, buscar elementos no processo civil para atender à eficiência. Então, eu critiquei o artigo 15 por não falar da eficiência, mas o legislador menciona aqui. Então, eu acho que nem tudo está perdido. A nossa terceira reflexão aqui, pessoal, é sobre positivação de práticas processuais já consolidadas e algumas tendências que a doutrina já sinalizava, a jurisprudência já vinha nos indicando.
E aqui, então, eu destaquei alguns pontos. Evidentemente que eu não tinha nenhuma pretensão de exaurir o processo cognitivo, né? Então, eu fui, à medida do tempo que eu fui pensando nessa exposição, eu fui separando alguns tópicos, fui discutindo com alguns colegas do processo civil o que seria mais interessante, o que mudou de forma mais significativa. Então, uma coisa aqui que alguns julgados já vinham sinalizando, havia uma certa controvérsia, é quanto ao impedimento do juiz, e hoje está positivado. Então, aquele magistrado que se dedica também à docência, né, eu costumo dizer que também se dedica à formação das futuras gerações, há impedimento de julgar, tá, de forma expressa hoje. Há também, pessoal, impedimento de atuar em processos em que o escritório que patrocine a causa tem uma relação familiar, né? Isso, evidentemente, em São Paulo não é muito complicado, porque nós temos lá mais de 100 varas do trabalho. Mas eu sei que em algumas comarcas isso poderá ser um problema, né? Porque a comarca tem lá um juiz ou dois, né? Há um escritório de advocacia, que às vezes tem o filho do magistrado, o irmão do magistrado, e isso poderá, então, no dia a dia, criar alguns transtornos, né? Haverá impedimento se o magistrado tiver uma ação contra a parte, mas também contra o advogado. Tá? Então, vejam que o legislador passa a se preocupar com a relação magistrado-advogado. Então, nós não vamos simplesmente mais ter a figura do magistrado e as partes. Magistrado, as partes e os seus advogados. Tá? E aqui, pessoal, nós vamos ter também uma grande inovação. Haverá suspeição do juiz por amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes, ou o advogado. Então, pessoal, como eu disse agora, isso pode causar alguns problemas em comarcas menores, né? No dia a dia da magistratura, no dia a dia da advocacia, né? Porque nós não estamos isolados no mundo. Todos nós temos família, temos amigos, frequentamos casas de engenheiros, de médicos, de advogados, de magistrados. Isso é natural, nós temos uma vida própria. Só que o legislador se preocupou com isso. Tá? E aqui, pessoal, não dá para dizer que não se aplica ao processo de trabalho. Tá? Nós sempre aplicamos as regras do processo civil quando nós falamos de suspeição e impedimento. Então, aqui não vejo nenhum problema nessa aplicação. Tá? A outra grande inovação, pessoal, do CPC, e aí também eu acho que há uma contribuição significativa da Justiça do Trabalho, é que nós acabamos com as diversas espécies de resposta do réu. Tudo vira contestação. Tá? Então, a incompetência absoluta, mas agora também a incompetência relativa passa a ser preliminar. A possibilidade jurídica do pedido deixa de ser condição da ação. Tá? Isso de longa data, né? Eu acho que há muitos anos eu não vejo nenhuma decisão dizendo, olha, acolha preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Né? As questões se acabam se envolvendo, se relacionando ao próprio mérito. Legitimidade e interesse continuam, a reconvenção passa a fazer parte do corpo da contestação, né? E aí, evidentemente, acaba a ideia ou as discussões muito mais doutrinárias sobre a possibilidade ou não do pedido contraposto na Justiça do Trabalho, né? Eu, particularmente, eu tenho minha posição pessoal, mas sempre achei uma discussão um pouco secundária, né? Sem muito cunho de efetividade. Uma questão aí também muito comum e uma prática reiterada da Justiça do Trabalho é que as impugnações fazem parte do corpo da contestação, e hoje de forma expressa. Eu confesso aos senhores que eu
tinha uma certa resistência pessoal a essa prática trabalhista. Mas eu reconheci, evidentemente, que era uma forma muito mais eficaz do processo, né? E hoje o próprio legislador processual civil também viu isso e acabou com os incidentes processuais. Vamos admitir a prova emprestada de forma expressa, e aqui eu faço referência à súmula 60 do tribunal, que já previa, já mencionava a sua possibilidade. Em relação aos embargos de declaração, também nós vamos ver aí questões peculiares da Justiça do Trabalho e práticas reiteradas. Corrigir erro material, né? Muito tranquilo. Necessidade do contraditório quando se verifica o efeito modificativo. Então, algo que o pessoal do processo civil discutia, nós já tínhamos consolidado essa ideia no processo de trabalho, uma necessidade de se abrir o contraditório. E aqui eu só enfatizo, pessoal, que esse contraditório, no efeito modificativo, é a qualquer tempo. Tá? Se você, eventualmente, embargar numa decisão interlocutória, numa sentença, num acórdão, o magistrado verificar a necessidade de se aplicar o efeito modificativo, deve garantir o contraditório. E aí eu retomo que a palavra-chave, um dos termos-chave do novo CPC é o contraditório, um efetivo contraditório. E o código também, pessoal, praticamente reproduzindo o entendimento do TST, prevê o pré-questionamento implícito. Então, aquela parte que suscita a matéria em sede de embargos, tenta conseguir a provocação jurisdicional, que muitas vezes não é alcançada na visão daquele advogado, daquele aplicador do direito, tal, ele tem, na nova dinâmica do processo civil, garantida o questionamento, o que pode, né, pelo menos seria a ideia neste momento, abrir espaço para as instâncias superiores. Mas todos sabemos que alcançar as instâncias superiores, no processo atual, é cada vez mais difícil. Tá? Cada vez mais difícil. O que nós não podemos esquecer, pessoal, quando a gente pensa em recurso, é que o duplo grau de jurisdição é considerado um direito fundamental. Tá? Então, quando nós pensamos em recursos, no mínimo o duplo grau tem que ser garantido, um duplo grau amplo. O novo código, ele acertou em algumas coisas. Eu diria acertou em muitas coisas, mas errou em outras. Por exemplo, uma coisa que eu julgo que o novo CPC errou. O novo CPC esqueceu o processo coletivo. O novo CPC não fala em coletivizações de ações. O novo CPC não fala em ações de massa. Né? Perdemos uma grande oportunidade disciplinar sobre isso. Agora, conversando aí com um colega, processualista civil, e aí ele me chamou a atenção para um fato que eu concordo com ele. Se nós tivéssemos um livro no novo CPC sobre o processo coletivo, não passaria no Congresso. Precisaríamos aí de pelo menos uma década de discussão, de reflexão, né? Não só do Congresso, mas também com a comunidade jurídica, para aí sim nós temos o novo CPC. E aí, pessoal, eu acho que, não sei se foi essa a ideia da comissão. A ideia da comissão, como nós podemos observar pelo prazo exíguo de trabalho, né, era ter um código o mais rápido possível. Ouvi muitas críticas em relação a isso, sobre a necessidade ou não de um novo código. Mas isso está superado, eu acho. Tá? Mas o novo CPC, ele fala do processo eletrônico. E eu digo aos senhores, no meu modo de ver, fala de forma muito tímida. Muito tímida. O processo eletrônico, ele invade todos os órgãos do Poder Judiciário, e o novo CPC poderia ter contribuído mais. Então, eu acho que foi tímido. Ele só diz algumas coisas, que os atos processuais podem ser digitais, eletrônicos. Atribui ao CNJ a competência para disciplinar, regulamentar a questão
do processo eletrônico. Na petição inicial, nós teremos indicação do endereço eletrônico. Na procuração, tem que ter um endereço eletrônico. Só. Claro que, se os senhores lerem o código, os senhores verificarão lá outras regras do processo eletrônico, mas muito tímidas para um processo que é o dia a dia. Tá? Acredito que aqui, praticamente 100% processo eletrônico. Até o final do ano. Claro que São Paulo é o estado mais atrasado no processo eletrônico. Tá? São Paulo, eu não vou poder dizer um percentual de forma clara, tá? Mas nós poderíamos pensar no tribunal, talvez aí em 20% dos recursos estejam hoje em processo eletrônico. Então, ainda é muito tímido. Então, eu acho que a gente poderia ter avançado mais. Muito bem. A quarta reflexão aqui, pessoal, que eu pretendo compartilhar com os senhores, é a questão da adequação e atualização de expressões, termos jurídicos e alteração de vários prazos. E aí, claro, uma tabelinha eu acho que sempre ajuda. Então, por exemplo, aqui no artigo 138, o legislador ele procurou mencionar vários auxiliares da justiça. Então, falava do serventuário, do perito, do intérprete. O novo legislador, muito mais sucinto, muito mais objetivo, já usa a expressão auxiliares da justiça. Então, de forma mais ampla, não esquece de ninguém, não comete o erro de alguém vir e mencionar, olha, o legislador mencionou o serventuário, o perito, mas esqueceu o administrador judicial, né, que era uma crítica que sempre se fazia. Né? Então, hoje não, o legislador é muito mais sucinto, muito mais objetivo, avança aí no meu modo de ver. Nós temos aqui, pessoal, né, uma nova forma de ver os atos dos magistrados. Né? Então, de longa data, nós sempre falamos, olha, são sujeitos do processo, são aqueles que praticam atos do processo, os magistrados, as partes, os auxiliares. O novo CPC diz que os magistrados se pronunciarão nos autos. Ou seja, os magistrados continuam praticando atos processuais em forma de pronunciamentos. Tá? Não sei se isso é uma forma muito singela do meu modo de ver, mas não vejo aqui grande inovação na redação. O legislador também, aí, pessoal, muda um pouco a ideia de acórdão, ou não muda nada, porque ele, né, acórdão é um julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Será que não era isso mesmo que nós já pensávamos? Então, a redação antiga não era uma redação ruim, mas a redação nova só ficou mais clara, talvez, mais objetiva, talvez. Tá? Talvez uma questão de estilo. Né? Extingue-se o processo em resolução de mérito. Hoje o juiz não extingue mais nada, o juiz resolve ou não o mérito. Então, nós tínhamos uma discussão no Código 73 que o juiz julgava sem resolução de mérito. Em dado momento, o juiz passa a resolver sem resolução de mérito. Agora, né, o juiz não resolve ou resolve o mérito. Eu acho que, pessoal, essa redação anterior mostra que nós ficamos discutindo se o juiz julgava ou resolvia um tempo totalmente desnecessário. Eu lembro quando veio uma dessas reformas, que o juiz não julgava mais, o juiz resolvia, e aí, às vezes por distração minha, eu dizia, quando o juiz julgar, e alguém do processo civil vinha e falava, não, o juiz não julga, o juiz resolve. Eu falava, grande contribuição. Né? Não aqui, pessoal, aqui eu só consolidou, mas numa daquelas reformas. Né? Agora, existem coisas muito interessantes, pessoal. Né? Eu acho que não são só críticas, existem inovações significativas. E, às vezes, numa primeira leitura, numa segunda leitura, numa terceira leitura, passarão desapercebidas. Nós só vamos ver essa nova inovação, é horrível, mas nós só vamos perceber a inovação
quando nós se debruçarmos sobre o tema. E um tema que eu acho que é um tema muito caro no direito brasileiro é a ação rescisória. Pessoal, em dado momento da minha vida, eu resolvi estudar ação rescisória. E aí você, claro, começa a ler nos clássicos, depois você vai buscar as súmulas, você vai buscar as decisões jurisprudenciais, para tentar entender a ação rescisória. E aí você observa que a doutrina é muito tímida em ação rescisória. Você vai aos tribunais, e eu separei as súmulas do STF, as súmulas do STJ e as súmulas do TST. São mais de 30. Como um tema pode ser tão complexo a ter mais de 30 súmulas perante os tribunais superiores? É um tema que nós, me junto aos senhores, com certeza, no sentido de dizer que, quando nós fizemos a graduação, a ação rescisória, a gente ouvia falar, eu costumo dizer que era aves raras, né? Sequer existia, mas a dinâmica processual foi se aprimorando, e a ação rescisória, eu costumo dizer que, em dado momento, quase é um recurso. Então, a parte que se sente, digamos, frustrada no seu direito, em algum momento ela busca rever aquilo numa ação rescisória. E, por isso, tantas súmulas e tantas OJs sobre o tema. Mas aqui, pessoal, o que eu gostaria de destacar é a perda, né, que o legislador poderia ter avançado mais nesse tema, mas tem um ponto que ele avançou muito e muda tudo. Quando ele fala agora que cabe ação rescisória, violar manifestamente norma jurídica. Diferente da redação anterior, que falava simplesmente em lei. Aqui, quando nós falamos em norma jurídica, claro, nós pensamos na lei. Mas, numa concepção moderna do direito, também em princípios. Aqui, pessoal, eu confesso que eu tenho um certo medo. Medo no sentido da ação rescisória ser utilizada de forma indevida, cada vez mais. Tá? E isso abre espaço para as novas discussões, abre espaço aí para uma jurisdição não muitas vezes adequada, né? Porque se a ação rescisória vai ser tão ampla para a gente falar de princípios, e aí eu digo aos senhores, não só princípios processuais, mas princípios de direito material, princípios constitucionais, eu acho um avanço, mas eu confesso que há uma preocupação. Tá? Muito bem. Aqui, pessoal, nós vamos ver no artigo 393 uma correção do texto anterior. Né? O texto anterior havia uma imprecisão técnica muito grande quando falava que a confissão poderia ser revogada. Pessoal, a parte não pode revogar um ato, né? Uma confissão. Então, o legislador veio, repara isso de uma forma muito clara. A confissão é irrevogável, mas poderá ser anulada quando houver lá um vício de consentimento. Então, houve aí um avanço nesse sentido de deixar claro a expressão jurídica. Aqui também uma forma muito rápida, que o legislador substitui todo um rol de termos, né, de perito, parte, testemunha, advogado, tal, por qualquer pessoa. Então, se qualquer pessoa que deva participar da audiência não vá de forma justificada, o juiz é obrigado, então, deverá analisar e adiar a audiência. Muito bem. Então, pessoal, foram só alguns pontos que eu trouxe para mostrar para os senhores que o CPC corrige algumas imprecisões técnicas, atualiza alguns conceitos, mas também, ao atualizar alguns conceitos, ele inova. Tá? E inova, né, assumindo um risco aí de acerto ou desacerto, mas ele inova. Isso é importante, nós termos essa visão do processo. O novo CPC, como eu mencionei, ele vai procurar unificar muitos prazos. Então, a regra processual hoje, no novo CPC, são 15 dias. Não como regra geral. Deixa eu fazer aqui já um reparo. Né? A regra geral dos prazos continuam 5 dias. Mas sempre que ele pôde fixar um prazo, na sua grande massa, ele vai colocar 15 dias. Então, a gente vai ver aqui na questão da impugnação do perito, nós vamos ver aqui na questão
não a peculiar à Justiça do Trabalho, mas a questão de você regularizar a questão de custas no processo civil. Mas aqui sim, emendas à inicial passam de 10 para 15 dias. Então há aí uma certa uniformização no novo CPC. Muito bem. E aqui nós chegamos então, pessoal, ao nosso maior desafio. O nosso maior desafio, que é pensar sobre a alteração significativa do CPC e os novos institutos. De antemão, já alerto aos senhores que eu também tenho muitas dúvidas. Tá? Ainda bem que o doutor Reinaldo também aqui está com muitas dúvidas, e, como eu disse agora há pouco, nós estávamos aqui compartilhando dúvidas, porque soluções nós não temos, só estávamos trocando, confabulando mais e mais dúvidas. Muito bem. Pessoal, um ponto aqui que eu acho que merece reflexão é a cooperação internacional. Então, o novo CPC ele vai trazer uma seção específica para a cooperação internacional, e aí, claro, a palavra de ordem é um princípio da reciprocidade. Tá? E essa cooperação internacional, que a gente vai ver muitas vezes na seara penal, também afeta o processo civil e, claro, por que não o processo de trabalho? Então, a gente vai falar em auxílio direto para a prestação de informações, de processos administrativos, jurisdicionais. Eu sei que talvez muitos senhores falem, mas isso não é o meu dia a dia. Né? Uma cooperação internacional, talvez lá para o Ministério Público do Trabalho seja importante, talvez para o Ministério Público Federal seja importante. Um dia desse, pessoal, me deparei com um processo de alta complexidade de grupo econômico. Duas das empresas que estavam sendo arroladas como parte do grupo econômico sequer tinham filial no Brasil. Então, todas as informações que as partes traziam para o processo eram prints da internet. Claro que a gente usa muitas vezes a internet como uma ferramenta, mas será que eu posso confiar nessas informações simplesmente trazidas da internet? Os senhores, como magistrados, decidiriam tão somente em informações totalmente contraditórias tiradas da internet? Então, será que nós não podemos solicitar informações a nações amigas, utilizando sistemas de cooperação judiciária? Claro que podemos. Tá? A questão de colheita de provas, né? Muito tímido o avanço processual, né? Porque as cartas rogatórias já existem de longa data. Qualquer medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira, e talvez aqui algumas coisas podemos avançar. Né? Uma coisa que eu particularmente me sinto muito incomodado, né? É que nós temos poucos tratados internacionais de cooperação judiciária. Particularmente, só me lembro de um, do Protocolo de Las Lenhas, que é o Protocolo de Cooperação Judiciária do Mercosul. Pessoal, o Protocolo de Cooperação Judiciária do Mercosul tem ferramentas fantásticas de cooperação. E é meio deixado ao lado, esquecido. Claro, talvez não seja realmente o dia a dia da Justiça do Trabalho, mas nós não podemos esquecer que eles existem. Tá? Depois nós vamos ter uma outra parte do Código destinada à cooperação nacional. E aí talvez algo desnecessário, mas nunca é demais lembrar que os órgãos do Poder Judiciário têm dever de recíproca de cooperação. Então, é necessário, é importante trocarmos informações, não só dos órgãos da Justiça do Trabalho, mas também com toda a Justiça. Em São Paulo, nós temos algumas experiências bem interessantes sobre isso. E aí o Código, antes de falar dessas experiências, fala do auxílio direto, de reunião e apensamento de processo, prestação de informações, atos concentrados, e aqui o legislador menciona alguns atos concentrados. Efetivação de tutelas, facilitação de habilitação de créditos na falência e recuperação judicial. Os senhores já pensaram que, diante de um processo de falência, de uma empresa de grande porte, o juiz do trabalho pudesse ir até o juiz falimentar, trocar informações, muitas vezes
trazendo informações também do próprio sindicato, que pode representar os trabalhadores perante a Assembleia. E vamos fazer o rol de credores. Vamos verificar se a massa tem patrimônio. Porque do que adianta eu mandar o trabalhador vá lá se habilitar na falência? Se o juiz falimentar virar para você e falar, olha, com todo respeito, colega magistrado trabalhista, não há patrimônio. Se você mandar o ofício para cá, daqui a 1 ano eu vou te responder, dizendo para você o seguinte, recebi o ofício, habilitaria o crédito, se fosse possível, mas até o momento não há crédito, não há patrimônio da massa, melhor dizendo. Então, pessoal, eu gosto muito de algumas decisões judiciais que eu vejo que o juiz do trabalho vira e fala, olha, vamos executar o devedor principal com razoabilidade, por meios razoáveis de execução. A partir do momento que esses meios razoáveis de execução não são possíveis, não se alcança o resultado, eu vou buscar o devedor solidário, ou subsidiário, ou o sócio. Tá? Então, eu não vejo a necessidade, né, de se exaurir por todos os meios possíveis, plausíveis, existentes, a execução contra o devedor principal. Eu acho que deve-se buscar os meios razoáveis e disponíveis. Né? Mas aqui eu acho que é muito interessante. Em São Paulo, nós tivemos a experiência com a VASP. E provavelmente foi essa experiência que trouxe esse inciso. Então, o juiz de São Paulo, bastante conhecido, o doutor Homero, ele representou a Justiça do Trabalho junto ao juiz falimentar, né, que era o doutor Lazzarini, que é um grande magistrado, se eu não me engano, ele era da primeira vara de falência de São Paulo, e verificaram até em que medida, quais seriam as possibilidades de se buscar maior efetividade para os créditos trabalhistas. Isso, em um primeiro momento, deu muito certo, conseguiu-se habilitar vários créditos, vários processos trabalhistas, mas, em dado momento, o patrimônio acabou e aí, né, esse processo não continuou. Centralização de processos repetitivos, e eu já vi a pauta aí que o professor Didier também vai falar bastante aí sobre recursos repetitivos, e esse tema não pode ser esquecido. Muito bem. Uma outra coisa, pessoal, que é bastante inovadora no novo CPC, no meu modo de ver, é a possibilidade de você sanar vícios do processo no tribunal. Então, o relator poderá determinar a realização ou renovação de ato processual no próprio tribunal ou em primeira instância. Essa semana eu já vi uma decisão do Tribunal de São Paulo nesse sentido. Então, a parte recorre ao tribunal, dizendo, fui cerceado no meu direito de prova. Não foi me permitida ouvir a testemunha tal, e a testemunha tal era essencial para essa questão. Tradicionalmente, né, o tribunal teria que anular o processo, mandar reabrir a instrução e tudo mais. O que esse desembargador, já aplicando o novo CPC, lege ferenda, fez? Ele suspende o julgamento, determina o retorno dos autos à primeira instância, realiza a instrução e manda voltar. Confesso que também fiquei, num primeiro momento, com esse espanto que os senhores apresentaram agora, né? Mas eu acho que ele pegou o espírito. Eu acho que é essa mensagem que o Código passa para os tribunais. Será que nós precisamos anular, muitas vezes, um processo em razão da ausência de uma perícia, em razão do perito não ter prestado um esclarecimento de folhas tais? Será que precisamos anular? Ou podemos pedir, perito, preste o esclarecimento, e aí eu vou verificar se realmente era imprescindível ou não, se houve o cerceamento ou não. Porque muitas vezes, pessoal, vamos combinar, né? O tribunal anula o processo, volta o processo, ouve a testemunha, e a testemunha vira e fala, eu não trabalhei com Tício. Ou quase isso, né? Não exatamente nesses termos, mas a sua contribuição para o processo é ínfima.
Então, o tempo que se perdeu, o custo desse retorno, e pior, o retardo na prestação jurisdicional. Tá? Claro que isso é algo para a gente pensar, mas eu confesso que também, no primeiro momento, eu tive uma resistência. E depois eu fiquei olhando, pensando, eu acho que ele pegou o espírito do código. Tá? Muito bem. Dentro dessa perspectiva, pessoal, será possível regularização processual a qualquer tempo. Tá? Então, todos nós sabemos que a Justiça do Trabalho tem uma certa resistência à regularização processual em sede recursal. Né? Tanto o TST quanto o Tribunal aqui de Santa Catarina. Mas o novo CPC fala expressamente de regularização processual em sede recursal. Então, caso não haja algum vício, caberá ao magistrado conceder prazo para que haja a regularização. Eu sempre pensei se o TST estava certo ou não aí, pessoal. Tudo bem, não é ato de urgência, tudo bem que a parte foi negligente, mas o que é mais importante? Os aspectos formais do processo ou o julgamento de mérito? Né? Porque, me remetendo aqui às palavras da doutora Viviane, que lembra as lições da professora Pellegrini de Nover, justiça tardia é uma injustiça, né? A gente precisa de uma jurisdição efetiva, de uma jurisdição justa, eficaz. Então, a gente ficar, muitas vezes, se apegando a aspectos processuais. E, olha, eu canso de ouvir, pessoal. Isso, quando eu falo aos senhores, eu corto na minha própria carne, porque eu sou um apaixonado por direito do trabalho, sou um apaixonado por processo. Então, quando eu critico uma forma de ver do processo, do trabalho, eu faço uma autorreflexão, né, comigo mesmo, pensando, pô, será que essa crítica é razoável, não é? E eu sinto cortar na minha carne isso. Então, eu me sinto à vontade de falar aqui para os senhores que nós, da Justiça do Trabalho, estamos, nessa última década, se pegando a um formalismo desnecessário. Tá? Espero não ser vaiado. Vamos lá. Pessoal, está aqui um tema que eu sempre pensei. Né? A primeira vez que eu pensei nesse tema foi num questionamento de um aluno. O aluno virou para mim: professor, a assistência judiciária gratuita não é para todos? Por que não pode ser para uma pessoa jurídica? E eu falei para ele, essa sua questão, ele perguntava sobre a ótica do processo civil, né? Mas eu falei, essa sua questão, ela não deve ser analisada sobre a ótica do processo civil, deve ser analisada sobre a ótica do direito do trabalho. Porque, claro, no direito do trabalho, nas relações de trabalho, eu tenho multinacionais, eu tenho grandes empresas, eu tenho empresas de médio porte. Mas eu também tenho conflitos entre o dono do carrinho de cachorro-quente com o auxiliar do carrinho de cachorro-quente. E aí, infelizmente, eu falei para ele, me procura que eu quero discutir esse tema com você, eu quero refletir esse tema com você. E ele, infelizmente, acabou deixando um pouco de lado, né? Mas o tema veio crescendo nesses últimos anos. E o Supremo já se manifestou, o STJ já consolidou a sua posição, e é muito claro, no sentido que a assistência judiciária gratuita é para todos, desde que sejam necessitados, desde que provem sua condição de necessitado. Mas nós, da Justiça do Trabalho, não entendemos assim. E aí eu faço, como eu disse, um corte na minha própria carne, no Tribunal de São Paulo. Mas eu não esqueci de vocês, não. Tá? Tem a súmula aqui também, que eu lembro. Mas isso como uma reflexão, tá, pessoal? Porque o novo CPC é expresso. O novo CPC, no artigo 98, diz expressamente pessoa jurídica, pessoa natural e jurídica. Alguém vai falar, esqueceu dos entes despersonalizados. Não. Esqueceu, mas tudo bem, a gente coloca lá também. Então, a assistência judiciária no novo CPC é para todos. E aí, pessoal, lá num dos seus incisos que fala assistência judiciária gratuita abrange, é uma cópia do artigo 3º da Lei de Assistência Judiciária Gratuita. Tá? Mas chama atenção um ponto que parece que nós esquecemos.
da Justiça compreende depósitos previstos em lei para interposição de recurso. Qual é a única justiça que tem depósito recursal? Não precisa responder. Tá? E outra coisa importante, pode ser requerida a qualquer tempo. Pode ser requerido na inicial, pode ser requerido na contestação, requerido em alegações finais, pode ser requerido oralmente, pode ser requerido em recurso, em execução. Nós estamos falando a qualquer tempo. Tá? Pessoal, claro que nós não vamos pensar na assistência judiciária gratuita para qualquer situação. Não é isso que eu estou provocando a reflexão. Mas eu acho, sim, que o dono do carrinho de cachorro-quente não tem condições, muitas vezes, de postular e garantir o seu amplo direito de defesa na Justiça do Trabalho. Tá? Então, eu acho, sim, que empregadores domésticos, microempresários, ou até mesmo uma empresa de médio porte que tem uma situação excepcional, pode, sim, requerer e verificar daquela condição ter o benefício. Tá? Eu entendo que é importante o depósito recursal, mas mais importante que o depósito é uma jurisdição adequada. Um dos temas que mais me perguntaram nesses dias, pessoal, e é um tema aí que de longa data os processualistas trabalhistas têm, digamos, sentido desconfortável, preocupado, é com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O novo CPC, ao prever o incidente, ele fala, olha, poderá ser requerido pela parte ou pelo Ministério Público. Poderá haver aplicação da teoria da desconsideração inversa, que é uma inovação, né? A doutrina era meio oscilante em relação a isso, mas acabou sendo previsto expressamente agora. Pode ser requerido em todas as fases do processo, tanto o título judicial como extrajudicial. Talvez esse tópico eu vou deixar para o final. Pode ser requerido na inicial. Pessoal, na inicial, me parece muito interessante, porque se você requerer na inicial, você já tem que mandar citar a pessoa jurídica e os sócios. Né? Nós temos uma resistência a isso, e eu diria até talvez um problema de competência. Mas eu acho que dá para superar. Abre-se o contraditório. E aí nós temos dois pontos que me parecem mais delicados. O primeiro é que suspende o processo. O segundo é que torna de plano acolhida o incidente, a alienação e oneração de bens será ineficaz. O legislador, eu acho que exagerou aqui. Não seria tornar ineficaz todas as alienações de bens. Seria tornar ineficaz a alienação de bens que colocaram em insolvência o devedor. Então, se a gente imaginar um processo que demorou 5 anos, eu vou anular tudo? Todas as relações, transações que essa pessoa possa ter feito? Não. Eu tenho que verificar no momento em que ela caiu em insolvência. E aí, sim, buscar elementos naquele momento. Até por conta de uma segurança jurídica. Tá? Mas vamos lá. Suspende o processo. Primeira questão. O juiz do trabalho pode fazer um incidente ex officio? Claro que pode. Não vejo nenhuma restrição a isso. Eu vejo de forma muito clara a compatibilidade dessa regra com o processo de trabalho. Aí alguém vai falar, professor, no momento que se instaurar um incidente, a parte vai procurar blindar o seu patrimônio. Mas aí, talvez, nós possamos ser mais ligeiros. Nós podemos determinar a instauração do incidente já com tutelas de urgência. Não precisamos agora. Já que o magistrado do trabalho pode instaurar um incidente de ofício, diante de elementos concretos, ele determina a instauração de ofício do incidente, mas já determina tutelas provisórias, que visem preservar e efetivar futuramente essa desconsideração. Então, o legislador aqui foi um pouco tímido, ele poderia ser mais agressivo, mas não esquecendo do contraditório. O contraditório é essencial.
É fundamental. Tá? Então, pessoal, não vejo aqui preocupação. Nós já fazemos isso, vamos combinar. O magistrado ali, muitas vezes, no seu dia a dia, ele olha para o processo e fala, olha, vou desconsiderar. Ele determina lá a penhora de bens e manda citar. O que é isso? Nada mais é do que o contraditório. Permite-se embargos, execução, todos os meios de defesa. Então, não vejo realmente nenhuma preocupação exacerbada aí para nós do direito do trabalho. Aqui também nós vamos ter uma grande inovação, pessoal. Isso plenamente aplicável ao processo de trabalho, no meu modo de ver. O magistrado, considerando a relevância da matéria, o objeto, a repercussão social, poderá autorizar amicus curiae. Então, nós poderemos ter no processo de trabalho, doravante, admitir a participação de pessoa natural, jurídica, órgão, entidade especializada, como, aqui vai dar um problema, né, a gente vai ter que discutir isso, como um amicus curiae, alguém que possa contribuir para o processo, alguém que possa trazer informações, prestar esclarecimentos. Né? E isso, pessoal, não vejo muito problema. Por exemplo, numa ação coletiva, ou até mesmo numa ação civil pública, envolvendo um hospital. Será que nós não podemos ouvir os sindicatos trabalhadores, como amicus curiae? Será que nós não podemos ouvir outros profissionais da administração hospitalar que possam trazer informações? E até mesmo a administração pública local. Porque nós não podemos esquecer, principalmente em tutelas coletivas, que há sempre uma repercussão social daquela decisão. A decisão não se limita às partes, ela vai ter um impacto na coletividade. E, claro, se envolver um hospital num pequeno município, isso pode ser até catastrófico. Né? Então, acredito que aqui nós podemos inovar bastante. Mas eu acho que aqui nós temos um problema. O que é representatividade adequada? É um conceito muito aberto. Eu, claro, penso que tem que ter uma representatividade, o amicus curiae. Mas a gente vai ficar pelo menos meia década discutindo o que é o adequado. Basta pensar que se nós colocarmos aqui a questão, os sindicatos têm representatividade? Muitos dirão que não. Se nós pensarmos, então, em representatividade adequada, todos dirão que não. Então, vai mudar um pouco o conceito. Né? Ônus da prova. Durante a tramitação do processo, pessoal, essa discussão foi, voltou, mudou. A própria comissão parece que havia lá uma certa divergência sobre o ônus da prova, mas se mantém a regra atual. Tá? Então, o artigo 333, na sua questão de distribuição do ônus, é mantida. Mas o legislador, avançando, né, na questão jurídica, ele também acaba adotando aí a possibilidade de se inverter o ônus da prova. Então, os processualistas civis têm dito claramente que o novo CPC acolhe a teoria da carga dinâmica na prova. Eu confesso a vocês que se acolheu pela metade, porque mantém a regra anterior. Tá? Mas é um grande avanço, não posso negar isso. E eu diria mais, a Justiça do Trabalho está de parabéns quando fala em inversão do ônus da prova. Eu acho que nós temos acertado muito na inversão do ônus da prova. O que não é fácil. Tá? Mas eu acho que nós estamos indo muito bem, por exemplo, né, no entendimento do TST, quanto às dispensas discriminatórias e tudo mais. Agora, a inversão do ônus da prova tem que ser precedida de decisão fundamentada no novo CPC. E mais, a parte tem que ter a oportunidade de se desvencilhar do seu ônus. Então, para o novo CPC, o ônus da prova não pode ser surpresa. O juiz não pode chegar na sentença e falar, o ônus era seu. Não. O juiz, em decisão saneadora,
deve fazer a distribuição do ônus da prova. Claro que quando nós pensamos em decisão saneadora no processo civil, é uma decisão muito formal. Né? Estava aqui discutindo com o Dr. Reinaldo que a decisão saneadora trabalhista é uma decisão muito informal. Tudo é muito lógico para quem está no mundo do processo de trabalho. Então, você já sabe o seu ônus, você já sabe em que momento você vai poder produzir a prova. Mas, para o novo CPC, isso não pode ser assim. A decisão tem que ser fundamentada e tem que ser clara. Até porque a gente vai ver um negócio aí da motivação das decisões. Né? Então, pessoal, quando nós falarmos dos poderes instrutórios do juiz, o juiz está lá, expressamente. Opa! O juiz pode alterar a ordem de produção de provas, buscando maior efetividade. Agora, o que vai, talvez, mudar muito na Justiça do Trabalho, se nós, na audiência inicial, virarmos para a reclamada e falarmos, reclamada, eu entendo que esse ônus é seu. Né? Oi? Pois é, aí nós vamos ter um outro problema na Justiça do Trabalho, que muitas vezes o processo civil ele não tem, porque o processo civil tem lá uma pretensão, né? Eu costumo dizer para os alunos de graduação, olha, pessoal, lá no processo civil, uma petição inicial tem 3 pedidos, quiçá 5 pedidos. Na Justiça do Trabalho, isso não funciona assim. No processo de trabalho, uma petição inicial tem lá 10, 15 pedidos. Se for mais complexa, 20 pedidos. E são causas totalmente autônomas, pedidos cumulados, alternados, sucessivos. Então, a questão do ônus sempre tem que ser analisada isoladamente. Mas, pegando a reflexão do colega, nós já não isolamos o ônus da prova para cada pretensão? Então, não poderíamos dizer, olha, reclamada, considerando que você não apresentou os cartões, você já sabe que o ônus é seu. No mais, continua com o reclamante. Será que nós estaríamos violentando muito o processo de trabalho? Claro que eu entendo que em alguns momentos isso vai causar alguns problemas, mas eu não descarto. Eu não acho que é ruim nós pensarmos nessa distribuição do ônus à prova previamente. Tá? Muito bem. Também vi aqui, que faz parte da programação, a discussão sobre os meios alternativos de solução de conflitos. Né? Eu não preciso dizer aos senhores da importância da conciliação na Justiça do Trabalho, das inovações sobre mediação, da resolução do CNJ. E eu digo mais para os senhores. Se os senhores entrarem no site do CNJ, está lá de forma muito clara. Conciliar é legal. Então, hoje, não escapando a isso, está lá no novo CPC. Mas aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores sobre a arbitragem. Sobre a arbitragem. A arbitragem é permitida, claro, nos termos da lei, nós temos uma lei específica para isso, mas o novo CPC prevê a renúncia à arbitragem, uma renúncia tácita. Então, se a parte não alegar, pressupõe que ela abre mão da arbitragem. E também gostaria de mencionar aqui aos senhores algo que talvez esteja passando e nós não estamos discutindo. Eu acho que talvez sequer nós fomos chamados a discutir isso. Porque nós temos 2 grandes formas de ver a arbitragem. Né? Se você pegar qualquer livro de doutrina arbitral, discutir com qualquer doutrinador dessa seara do direito, ele diz claramente, a arbitragem se aplica sim aos conflitos trabalhistas. E nós sabemos que nós temos uma outra forma de ver essa questão da arbitragem. Só que tem um novo projeto de lei mudando a lei de arbitragem. E ela prevê expressamente a arbitragem para conflitos trabalhistas. E eu não me lembro de ter visto nenhum jurista, nenhum ius laboralista na comissão desse projeto de lei. Tá? Então, eu acho que essa discussão sobre a reforma da lei de arbitragem e a inclusão da arbitragem em conflitos trabalhistas, inicialmente para altos empregados, tá? Abre uma brecha, que pode ser perigosa. Tá?
Então, devemos pensar sobre isso. Tutela provisória. O Código inovou e confundiu. Tá? Criou, assim, algumas situações que, para nós, vão ser situações de difícil superação, muito complexas no nosso dia a dia. Mas nós não temos saída, porque o nosso regulamento de tutelas é muito frágil, então nós sempre vamos nos socorrer, buscar elementos no processo civil. Muito bem. O termo agora é tutela provisória, e as cautelares específicas são extintas. Então, a gente não vai poder mais falar em processo cautelar, em ação cautelar. Tá? Nós vamos ter tutela provisória de urgência, e aí o legislador, de forma expressa, coloca que pode ser de natureza cautelar ou antecipatória. E nós vamos ter a tutela provisória de evidência. E elas podem ser requeridas a qualquer tempo. Tá? O legislador inova e ele cria uma figura antecedente. Pessoal, essa figura da tutela provisória antecedente é antecedente à própria ação. Tá? Eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião sobre isso. Tá? Estamos pensando. Muito bem. A tutela de urgência, pessoal, deverá ter os mesmos requisitos que nós somos familiarizados, o fumus boniuri, o periculum in mora. Então, a ideia da probabilidade do direito e o risco da ineficácia da prestação jurisdicional. Aqui a doutrina já começou a criticar o Código, porque o legislador expressamente coloca tutela de urgência e natureza cautelar. E aí ele elenca arresto, sequestro, arrolamento de bens. Só que o novo Código não fala o que é sequestro, o que é arresto. Então, a doutrina começa a dizer o seguinte: o legislador utilizou termos desnecessários. O legislador poderia simplesmente ter dito tutela de urgência de qualquer medida idônea para assegurar o direito. Então, o magistrado, diante do caso concreto, poderia ali, então, utilizar, evidentemente, a ideia de arresto, de sequestro, arrolamentos de bens. Mas o legislador usou termos desnecessários, até porque ele não diz quais seriam o significado desses termos. É uma crítica do processo civil, tá? Já vi essa crítica em alguns professores de processo civil, mas também não é nenhuma coisa muito absurda, né? Tá. Agora, aqui, pessoal, eu acho que é o maior problema. Tá? A tutela antecipada de caráter antecedente. Então, nós poderíamos ter a tutela antecipada de caráter antecedente como uma peça inicial, com fundamento próprio, tá? Em que se busca preservar aí o direito. Desculpa, a plausibilidade do direito. Então, a plausibilidade do direito é a grande palavra-chave aqui. O que me parece muito peculiar é que, se uma vez concedida a tutela, a parte contrária, que não recorrer, estabiliza a tutela. Então, haverá estabilização da tutela se a parte contrária não recorrer. Então, vamos pensar o seguinte: o reclamante entra com um pedido, simplesmente o pedido, narra os fatos de forma sucinta e diz: eu quero ser reintegrado. O juiz, verificando ali uma situação de uma instabilidade, de uma dispensa discriminatória, determina liminarmente a reintegração. Pela sistemática do CPC, se não houver recurso, se estabiliza a tutela. O processo é extinto e é claro que a matéria poderá ser suscitada em outra ação, num prazo de até 2 anos. Qual é o recurso? No novo CPC é o agravo do instrumento. Então, vamos pensar o Tício. Faz tempo, né, do Tício. O Tício, alegando lá a violação dos seus direitos, entra com uma ação trabalhista tão somente para buscar uma tutela antecipada de caráter antecedente. E diz que foi lá discriminado em razão de uma doença grave. Junta lá alguns exames, você realmente verifica que ele tem uma patologia bastante delicada,
E o magistrado, sensível àquilo, até aplicando, né, o entendimento pacífico do TST, determina a reintegração. A parte contrária vai poder utilizar o agravo de instrumentos? Muito complicado. Muito complicado se nós pensarmos no processo de trabalho. A parte contrária vai se limitar a fazer um protesto? Mas aí o protesto, vamos combinar, nesse momento não tem nenhuma efetividade. Ah, não, vamos abrir o espaço para o mandado de segurança. É que mandado de segurança, pessoal, é um negócio mais complicadinho. Requer direito líquido e certo. E me parece que, pelo caso que eu mencionei, o direito líquido e certo está mais para o tício do que para a reclamada. Então, eu tenho visto aqui, pessoal, nesse dispositivo, no 304, que é mencionado pela Comissão de Juristas, que trabalhou no CPC, uma das maiores inovações do novo CPC, com influência do direito italiano, influência do direito francês, uma medida ineficaz para nós. Mas, assim, eu tenho tentado superar isso. Eu não acho que a gente simplesmente pode dizer, não vamos aplicar. Eu acho que nós temos que tentar buscar mecanismos de aproveitamento desses institutos. Mas eu confesso a vocês que eu estou com bastante dúvida e dificuldades. Né? Eu poderia simplesmente vir aqui e falar para vocês, é incompatível, eu acho que não dá para fazer isso, até porque o TIC vai pedir a reintegração, vai pedir horas extras. Ele não vai pedir só a reintegração. Mas aí também, nada impede que o TIC entre com uma ação específica só para a reintegração e uma outra ação para discutir outras violações. Então, eu deixo aqui, talvez aí para a segunda parte do painel, ou talvez para amanhã, que seja melhor. Né? Amanhã, para o doutor Reinaldo, aí, na sua fala, pensar sobre isso. Né? Mas eu gostaria bastante que nós pensássemos sobre isso e tentássemos superar essa dificuldade. Tá? Muito bem. A tutela de evidência, pessoal, por sua vez, ela foge à ideia de risco. A tutela de evidência ela vai estar muito associada à plausibilidade do direito. Então, nós vamos buscar aí sempre resguardar o fumão do bom direito. Tá? Muito bem. Uma outra questão aí bastante preocupante para a maior parte dos senhores é quanto à sentença. A sentença mantém os seus requisitos, os seus elementos, né, e diz que qualquer decisão deve ser fundamentada. Então, tanto as decisões interlocutórias, quanto as sentenças e os acórdãos. Até aí, pessoal, nada de novo. Nada de novo. O que nós vamos ter, talvez aí uma preocupação maior, é entender a extensão da fundamentação que o legislador impõe agora. Então, o legislador coloca de forma muito clara que não se considera fundamentada a decisão que se limitar a indicar a reprodução ou paráfrase de atos normativos. Será que uma decisão que reproduz a lei é uma decisão fundamentada? Vamos pensar um pouco. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo ao caso concreto. Será que eu narrar lá sobre direitos transindividuais, explicar para a parte se ela está diante de um direito difuso, um direito homogêneo individual, é motivar a decisão? Indicar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, eu acho que com bastante acerto aí, várias decisões que buscam elementos na doutrina. E há uma carga doutrinária, praticamente uma lição. Né? A gente lê a decisão, a gente aprende naquela decisão, tanto do ponto de vista doutrinário, quanto do ponto de vista jurisprudencial, quanto do ponto de vista das máximas experiências. Mas será que simplesmente mencionar a doutrina estou fundamentando? Não enfrentar todos os argumentos. Vamos deixar esse último tópico para pensarmos isoladamente. Pessoal, sinceramente, uma decisão judicial que não analisa o caso concreto não é uma decisão fundamentada. Por mais que eu empregue conceitos doutrinários, por mais que eu invoque
dispositivos legais. Por mais que eu mencione o direito comparado, né, o direito comparado como fonte aí do direito do trabalho é um pouco esquecida, mas está lá no artigo 8º da CLT, bastante importante. Então, eu acho que uma decisão judicial adequada é aquela que enfrenta os fatos. E eu acho que é essa a mensagem que o legislador traz de forma muito clara. Então, nós precisamos analisar as circunstâncias fáticas, o caso concreto. Uma preocupação bastante comum de colegas da Justiça do Trabalho é esse último ponto. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. O magistrado, aqui, pessoal, até o professor Homero, ele diz, nós precisamos ir com muita calma aqui. Tá? Porque eu posso simplesmente adotar uma posição e dizer, nós não vamos aplicar. A CLT, quando fala de sentença, fala de uma sentença mais sucinta. Então, nós vamos continuar adotando isso. Mas será que é isso? Será que é esse o papel da justiça? Será que é será que é essa decisão que o cidadão espera do outro lado? Né? Eu acho que a gente pode pensar bastante sobre isso. Então, assim, eu acho bem razoável que a decisão analise os fundamentos. Agora, tem muito fundamento descabido. Né? Vamos combinar. Né? Os advogados, por vezes, né, corta e cola lá, que às vezes, se você lê de forma cautelosa o processo, você fala, não é desse processo que ele está falando. Nem sequer tem esse depoimento nos autos. Então, pessoal, nós temos um caminho aqui. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Então, nós devemos analisar, na prestação jurisdicional adequada, os fundamentos que se mostrem pertinentes e adequados à solução do conflito. Porque, senão, também o advogado coloca lá fundamentos outros, diversos, que não há pertinência com o processo. Volta e meia eu me deparo lá, vejo, às vezes, a parte citando uma súmula do STF, do STJ, do TST, e aí, simplesmente, você vira para a parte e fala, olha, inaplicável a súmula invocada por impertinência. Né? Não tem pertinência com o conflito, não tem pertinência com as teses, não tem pertinência com nada. Então, foi um corte e cola mesmo. Agora, ainda nesse aspecto, pessoal, estou muito preocupado. E aqui faço um destaque. A importância de súmulas e precedentes. Porque, retomando aqui... não, está ali. Não se considera fundamentada quando a decisão, sem indicar os fundamentos determinantes, nem demonstrar sobre o caso julgado, afasta aquele fundamento. Ou seja, quando a parte invocar um precedente ou enunciado, tá? Você deve dizer qual é o precedente, qual é o enunciado que você está aplicando e fazer o link fático. Olha, vou aplicar a súmula 383 do TST. Todo mundo aqui entendeu o que é. Mas a decisão, nessa concepção de motivação, deve ser clara. Vou aplicar o entendimento consolidado pelo TST, uma vez que não foram apresentados controles no momento processual adequado. E aqui, pessoal, muito preocupante. Não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Então, se nós pensarmos nessa aplicação do novo CPC, aos senhores, ao pronunciarem, né, um termo mais adequado, uma prestação jurisdicional, os senhores deverão justificar por que não estão aplicando um precedente mencionado pela parte. Então, vou deixar de aplicar um precedente do STF porque a circunstância do processo é diferente. E se a questão for a mesma?
precedente passa a ter mais força, né? As súmulas passam a ter mais força ainda. Isso tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo, que é bastante combatido no nosso modelo, né? A questão da liberdade de convicção de cada magistrado. Então, penso que aqui nós precisamos ir com calma. Com calma. Por fim, pessoal, já aí talvez dentro do meu tempo, dentro do tempo. Tá, muito bem. Por fim, eu penso aqui um tema que, como eu mencionei, é um tema muito caro para o nosso direito. Eu digo muito caro no sentido de dificuldade de operacionalizar, dificuldade de entender e perda, né, muitas vezes, um instituto importante. Então, a ação rescisória hoje passa a prever expressamente a figura do terceiro juridicamente interessado. A possibilidade do terceiro propor ação rescisória. Claro que não é qualquer terceiro, é o terceiro juridicamente interessado. Vasculhei toda a doutrina, vasculhei várias decisões judiciais para trazer um exemplo para os senhores do que seria um terceiro juridicamente interessado na ação rescisória trabalhista. Não tenho, infelizmente eu não tenho. Tá? Agora, o novo CPC, pessoal, ele muda, né, se nós formos aplicar, ele muda a ideia que se tem na súmula 100 do TST. Então, o prazo de 2 anos é contado da última decisão proferida no processo. Então, aquela construção que o TST, por longa data, fez sobre a coisa julgada parcial, com o prazo para ação rescisória, acaba. Aqui, pessoal, não tem jeito. Nós não temos um regramento sobre ação rescisória. Ação rescisória na Justiça do Trabalho é processo civil. Então, me parece que essa regra deve imperar. Tá? Agora, conversando com os colegas do processo civil, eu disse, o legislador aproveitou algumas experiências trabalhistas na ação rescisória. E nós vamos ver que se prorroga até o primeiro dia útil subsequente, quando nós tivermos em casos de férias, recesso, feriados. Para o processo civil, isso era algo meio abominável, quando nós falamos de prazo para ação rescisória, face à sua natureza decadencial. O legislador hoje, aproveitando a nossa súmula 100, coloca isso de forma expressa. E também, no tópico 3 aqui, pessoal, dá uma outra visão de prazo. Né? No caso de simulação, colisão das partes, o prazo começa a contar a partir do momento que se tem a ciência da fraude. Então, para o Ministério Público, para o terceiro. Então, o prazo passa a ser projetado no tempo. Era uma das grandes questões que eu tinha uma dificuldade de ver isso na súmula 100. Como é que nós poderíamos mudar o prazo para o Ministério Público? Apesar de estar na súmula, hoje não. Está no código. Então, eu tenho dito para os colegas do processo civil muito simples. Olha, aqui estão 2 exemplos claros do aproveitamento das experiências do processo de trabalho ao processo civil. Tá? E aqui, pessoal, vamos ter também uma inovação interessante, que a questão da ação rescisória fundada em documento falso. O prazo passa a ser 5 anos contados da decisão do processo. Então, há um prazo maior para esse caso específico de documento falso. Né? Segundo o pessoal do processo civil, essa regra está muito associada à questão do exame de DNA. Tenho minhas dúvidas se era esse o espírito da norma, porque a gente não pode pensar só em exame de DNA em documento falso, a gente deve pensar em várias situações. Né? Então, fica aqui uma certa crítica. Muito bem, pessoal. Diante disso que nós colocamos aos senhores, volto a dizer aí como uma primeira impressão do novo CPC, compartilhando com os senhores aí várias dúvidas que eu tive, eu posso dizer aos senhores que o código avança na construção de um processo mais célere. Mas, ao mesmo tempo, nós perdemos algumas oportunidades. Eu acho que nós não precisávamos de um processo de construção do novo CPC e um processo legislativo tão exíguo. Então, nós poderíamos ter avançado ainda mais
em institutos no processo civil. Tenho dúvidas se era necessário, neste momento, o novo CPC. Tá? E tenho muitas dúvidas sobre a aplicação de alguns institutos ao processo de trabalho. Mas eu gostaria de invocar aos senhores a não terem um preconceito de plano a esses novos institutos. Nós tentarmos aproveitar ao máximo esses novos institutos ao processo de trabalho, sempre buscando a celeridade, a eficiência, a efetividade, e não esquecendo do contraditório. Muito obrigado. O professor Gilberto fez várias incursões em determinados pontos que, como nós temos ainda 10 minutos, na condição de presidente da mesa e com o tempo de 10 minutos ainda limite, me permita fazer alguns comentários, tentando não atrapalhar os debates que virão posteriormente. Esta situação das tutelas, o Código regulou de uma maneira que nós não estamos acostumados a visualizá-las da maneira que ele abordou. Ou seja, teremos que olhar da maneira como o legislador passou a olhar as tutelas. E ele abordou-as sob o gênero tutela provisória. Esse é o gênero. E dentro das tutelas provisórias, temos tutelas de evidência e tutelas de urgência. Tudo é tutela provisória. Dentro das tutelas de urgência, temos a cautelar e temos a satisfativa. E a tutela provisória de urgência satisfativa, que foi a que o professor comentou, ela tem um regramento no artigo 303, em que a parte que a promove pode optar entre requerer só a tutela ou requerer a tutela com o procedimento comum, com resposta, com defesa, com sentença lá na frente para produzir coisa julgada lá. Nós não estamos habituados com essa inovação que veio, em que a parte pode dizer, eu quero só a tutela satisfativa. E a parte, em resolvendo optar por esta modalidade, ela tem que dizer de forma expressa na inicial que está usando o benefício previsto no artigo 303 do novo Código, e todas as tutelas concedidas no novo CPC permitem agravo de instrumento. Todas as tutelas provisórias, gênero. Aliás, vieram e beberam da nossa água, mas pela metade de novo. Porque todas as decisões interlocutórias proferidas a partir da vigência do novo CPC, a regra é a irrecorribilidade, que nós na área trabalhista estamos bastante habituados. De decisão interlocutória, qual o recurso? Nenhum. Por força do artigo 795, parágrafo 1º da CLT e 893, parágrafo 1º também da CLT, no primeiro momento em que a parte tomar conhecimento da decisão, na primeira oportunidade em que tiver que falar nos autos, como está nestas duas normas, ela tem que dizer se concorda ou discorda, que é o famoso protesto antipreclusivo. Não lançou o protesto, acabou aquela discussão. Precluiu, se houver recurso, aquilo não se revê mais. Curiosamente, quando o projeto estava na Câmara, foi inserido um parágrafo a um artigo em que constava mais ou menos assim: no caso de decisão interlocutória que não permita, desde logo, recurso, porque as que permitem recurso será o agravo de instrumento, protocolado direto no tribunal. Nos casos de decisões interlocutórias que não permitam recurso, a parte deverá, desde logo, se manifestar, lançar o protesto antipreclusivo e, agora não recordo se fundamenta já ou fundamenta depois, fiquei em dúvida. Mas, quando do Senado,
foi excluído este parágrafo. Então, qual a realidade que nós ficamos? E aí a razão da dúvida também e da aplicação do Instituto para nós. No processo de trabalho, decisão interlocutória, se a parte não protesta, naquelas oportunidades previstas na CLT, preclui. No processo civil, as decisões interlocutórias, ou elas são agraváveis desde logo, que é o agravo de instrumento, ou não cabe nenhum recurso, nem o retido e nem precisa do tal do protesto antipreclusivo nosso, que estava na redação da Câmara e saiu, não existe na redação final. Daí decorre o seguinte: as decisões interlocutórias que não são agraváveis desde logo, quando que elas serão recorríveis? Aí eles usaram novamente a experiência trabalhista, só da decisão final. Em razões de recurso, ou nas contrarrazões, as decisões interlocutórias não agraváveis de imediato são passíveis de insurgência. E isso traz um problema para nós da área trabalhista seríssimo, exatamente na questão que o professor colocou. Naquela situação que a parte resolver utilizar a tutela provisória de urgência satisfativa, quero só a reintegração, nada além disso, e estou usando o benefício do artigo 303 do CPC. Quero o exame só disso. Se a parte deferida a tutela, se não houver agravo de instrumento, o juiz profere decisão que se torna efetiva, acabou o processo, e a revisão disso tem prazo de 2 anos para entrar com uma ação revisional, para aumentar, diminuir ou excluir a dita tutela. Claro que é uma inovação para nós também, da área trabalhista, sob esse enfoque, bastante grande, porque, supondo cabível na área trabalhista esta medida, e a parte escolhe na petição inicial, quero a tutela sob essa modalidade, qual o recurso que caberia na área trabalhista? Que foi a indagação que o professor fez. É uma decisão interlocutória? É. Mas ela é uma decisão interlocutória que acaba com o processo. Mas é agravo de instrumento expresso no CPC. Aliás, isso está relacionado também com o que eu e o professor estávamos comentando antes do início da fala dele, e, de fato, o legislador do processo comum, ele trouxe uma outra novidade que nem nós, no âmbito trabalhista, conhecemos, não da maneira como foi posta. Agora, nós temos os atos do juiz resumidos a despachos, decisões e sentenças. Eu definiria que daria para dividir, se tivéssemos que colocar num gráfico, ao invés de arrumar estas 3 espécies, como sendo os atos do juiz, em 2. Nós temos os despachos, que são aqueles que o juiz só dá o andamento ao processo, não decide nada, não causa agravamento a ninguém e, portanto, sempre foram e continuarão sendo irrecorríveis. Pronto, resolvido os despachos. A outra espécie, decisão. Decisão, sentença, decisão interlocutória. E isto está muito claro no Código. A decisão sentença é aquela em que o juiz põe fim à fase do procedimento comum. Ou seja, o que sobrou para julgar em termos de mérito? Nada. E nós temos a sentença que não examinou o mérito naquelas várias hipóteses lá previstas em lei. Tá, mas essa é a sentença que nós conhecemos hoje. Ela examina o mérito ou não examina o mérito. Qual é a diferença desta sentença com a
decisão-sentença da decisão interlocutória. É que a decisão interlocutória, o juiz pode não examinar o mérito, ou ele pode examinar o mérito. Quando que ele não examina o mérito? Rejeição de uma preliminar, por exemplo. A decisão interlocutória não é de mérito, sem problema. O juiz do processo civil rejeitou essa preliminar. Qual o recurso que cabe? Se tiver no rol das hipóteses que cabe agravo de instrumento, ele vai poder recorrer. Se não tiver, não cabe recurso nenhum. Até aí, também não causa muita dificuldade. Agora, a tal da decisão interlocutória de mérito, não examina o mérito e aqui examina o mérito. Aqui vem o grande problema. A decisão interlocutória de mérito. A cada momento, no curso do procedimento comum, que o processo estiver hábil para o exame do mérito, o juiz proferirá uma decisão interlocutória de mérito. No processo civil, vamos supor que a parte tenha formulado 3 pedidos. Ajuizada a ação, o juiz percebe que o primeiro pedido ele pode julgar antes mesmo de citar o réu, porque está em total conformidade com os precedentes, recursos repetitivos, incidentes, demandas repetitivas, invoca o precedente e já julga. Que ato é esse? É uma sentença de mérito ou uma decisão interlocutória de mérito? É uma decisão interlocutória de mérito. Ah, mas eram 3 pedidos e os outros 2? O processo continua. À medida que os outros pedidos estiverem aptos ao exame, o juiz os analisará. Poderá dar 3 decisões parciais de mérito, sendo que só a última será a sentença. E, no sistema do novo CPC, estas decisões interlocutórias de mérito, tal qual todas as tutelas provisórias, permitem agravo de instrumento. A se entender aplicáveis a nós, no âmbito trabalhista, que temos, como bem lembrou o colega Munhoz, 20, 30, 40, 50 pedidos, às vezes, na petição inicial, será que tem cabimento a prolação de decisão interlocutória de mérito a cada momento que o processo estiver apto a tanto? Essa é a primeira indagação. Em se entendendo que não, está tudo resolvido. Vamos continuar julgando tudo como dantes. Ato único, vai sair a sentença. Analisando todas as preliminares que ficaram para exame lá, todos os incidentes. Ao contrário, se entendermos aplicável este fracionamento da sentença final, com várias decisões interlocutórias de mérito, qual o recurso que a parte pode manifestar? O agravo de instrumento, para nós, previsto na CLT, só para destrancar segmento de recurso. Então, sob esse enfoque exato, não há como, né, professor? Mas nós copiaríamos, então, o agravo de instrumento nos moldes do processo civil para esta situação? Ou seria o próprio recurso ordinário, já que a decisão, na verdade, como é de mérito, por que não o próprio RO? De fato, tanto no exemplo que o professor deu, como nesse que eu coloquei agora, as chamadas decisões parciais de mérito, ou as decisões interlocutórias, na ótica do novo CPC, recorríveis de imediato. Não recorreu, acabou. Como é que nós vamos transportar estes institutos para o processo do trabalho e qual o recurso pertinente? Até porque só haverá não interposto o dito recurso, está claro no CPC, isso produz coisa julgada material. Coisa julgada material. E a outra questão que vem disso é a ação rescisória. A cada ato irrecorrível, irrecorrido, que transitou em julgado, que salvo o melhor juízo, fez coisa julgada material, que permite a execução definitiva
O prazo da ação rescisória vai contar só da última decisão proferida no processo? Eu acho que eu só fiz perguntas, né? Não respondi nada. Então, os debatedores estarão plenamente livres, né, para atacar este assunto. E olhem que incursionei apenas em 2 temas, dos vários que o professor destacou. E confesso mais uma vez, comecei a ler e estudar o novo CPC faz cerca de 2 meses. São muitas surpresas. Muitas, muitas. E nós, da área trabalhista, primeiro, temos que conhecê-las e depois responder àquela pergunta que não tem como. E isto se aplica para nós?